Aleluia. Podem sentar, amados, na presença do Senhor. E nós vamos continuar. Essa é a nossa terceira aula sobre a teologia bíblica da oração. Como Deus estabeleceu na sua palavra os critérios que devem compor a nossa oração, como prática, como vida de oração. Começando quarta-feira e continuando ontem, nós vimos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Repita. Se na palavra de Deus nós temos, então, a orientação que a oração deve ser algo contínuo, algo constante, algo incessante, então nós temos que entender isso como, por exemplo, a nossa respiração. A nossa oração é a nossa respiração espiritual. Assim como os seus pulmões não param de respirar, e se parar você morre, assim a sua vida espiritual funciona como um pulmão espiritual, uma respiração espiritual. A nossa respiração espiritual se chama oração. Nós estamos sempre em oração. Se você lembrar como agora que está respirando, então você fica consciente de que está respirando. Mas na maioria das vezes, na maior parte do tempo, você nem se lembra que está respirando, porque você faz isso inconscientemente, mas você está respirando. Mesmo quando você não se lembra, opa, esqueci de respirar. Mesmo quando você lê, né, você não esquece de respirar. Não tem como, o seu organismo não para, uma vez que você está vivo, você não para de respirar. Amém? Por isso, quando nasce, leva aquele tapa, né? Já entra na vida apanhando, já começa para abrir o pulmão, dar uma boa respirada. Então, para começar dali, só para de respirar quando morre. Assim é a oração. A oração é a nossa respiração espiritual. Uma vez que nascemos de novo em Cristo Jesus, uma vez que fomos convertidos, entramos em oração e estamos em oração incessante, como a respiração do nosso espírito. Amém? Portanto, nós estamos definindo aqui muitas coisas sobre oração. Algumas pessoas definiram: oração é falar com Deus. Essa definição é muito simplória e não é completa, porque se oração fosse apenas falar com Deus, então nós tínhamos que ficar falando sem cessar. E não é o caso. Nós nem precisamos ficar falando sem cessar, e nem Deus precisa que nós falemos qualquer coisa com Ele, porque Ele conhece tudo. Então nós vimos ontem que nós não oramos porque Deus precisa da nossa oração. Nós oramos porque nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos nos expressar diante de Deus. Precisamos falar com Deus. E a oração não é um monólogo onde alguém fala com Deus o tempo inteiro. Não, a oração é um diálogo onde nós também ouvimos a Deus. Ouvir a Deus é parte crucial da oração. Talvez o aspecto mais importante da oração, mais importante do que falar com Deus, é ouvir a Deus. Quando Samuel estava conhecendo o Senhor, abra na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Algum tempo atrás nós pregamos aqui este capítulo. Foi um domingo de manhã, se eu não me engano. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3.
Sabemos que Samuel foi o filho de Ana com seu marido Eucana. O nome dela é bem melhor, né, do que o dele. Então, o filho de Ana, né, que era estéril e sofria muito com isso, porque não conseguia engravidar, não conseguia conceber, e tinha o sonho de ter um filho, tinha um desejo, esse é o desejo de toda mãe, né? Toda mulher que verdadeiramente tem essa inclinação maternal de ser mãe. A mulher foi criada, quase que pode-se dizer, para ser mãe, né? Todo o aparelho feminino aí do corpo é para ser mãe. A maternidade é algo muito forte aí nas mulheres, e Ana então se sentia muito triste por não ter nenhum filho. E ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Vamos ver a oração de Ana? Antes de vermos aqui no capítulo 3, veja como Ana orou no capítulo 1. Tá? Como Ana orou no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, era o templo de Salomão, templo que ainda, esse templo aqui não havia sido ainda construído, então esse templo era o tabernáculo, desculpe, não era o templo de Salomão, Salomão veio bem depois. O templo do Senhor aqui era o tabernáculo, era a tenda construída ainda na época de Moisés. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, tá? E chorou abundantemente. A oração é, entre outras coisas, a maneira de expressarmos a Deus tudo o que estamos sentindo, toda a situação que nós estamos passando. Isso é orar, tá? Apresentar a Deus a real situação que nós estamos passando, que Ele já sabe. Ana não precisava orar para Deus saber que ela estava amargurada de alma. Deus sabia que ela estava amargurada de alma. Ela precisava orar porque a pessoa que tem esse sentimento precisa se expressar diante de Deus. Às vezes ficamos amargurados, às vezes estamos passando por algum problema e queremos nos expressar diante de alguém, queremos ficar buscando alguém para a gente falar. A melhor pessoa para falarmos é Deus. Aliás, as melhores pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque mesmo que a gente fale com alguém, esse alguém não vai poder fazer nada por nós, mas Deus pode. Ana já não falava mais para o seu marido, olha, estou triste porque eu não consigo dar a luz. Ana não veio falar com o sacerdote estava ali, ó. O sacerdote estava ali, ela não veio para o sacerdote, ô seu sacerdote, ora aqui por mim, porque eu estou amargurado de alma. Não, ela não foi ao seu marido, ela não foi ao sacerdote, ela foi diretamente ao Senhor. O sacerdote estava ali, ó, preparado. Tem muita gente que fica na muleta de que alguém ore por eles. Tá? Ana estava sem muletas, ela foi diretamente a Deus e orou ao Senhor, tá? Chorou abundantemente. Deus, as nossas orações não chegam a Deus somente com palavras, chegam a Deus também com lágrimas. Podem chegar a Deus também com sorrisos, se o caso for alegria. Pode chegar a Deus em qualquer maneira que a nossa alma possa se expressar de acordo com as circunstâncias, a situação em que nós estamos vivendo no dado momento. Ana, nesse momento, estava amargurada de alma, então ela orou ao Senhor. Em Tiago capítulo 5 diz isso, né? Está alguém triste? Ore. Tá? Está alguém alegre? Cante louvores. Né? Louve ao Senhor. E se está alguém triste, isso é um problema. Então ore. A tristeza detecta uma real situação que a pessoa está vivendo. Então ela precisa orar. Tá?
Tiago não disse, está alguém triste, corra para o psicólogo. Está alguém triste, tome um remédio aí qualquer. Está alguém triste, né? Enche a cara. Está alguém triste, vai para o shopping. Não, está alguém triste, vai orar. Tá? Vai orar. De vez em quando a gente vê por aí assim, né? Está estressado, vai pescar. Que pescar o quê? Está estressado, vai orar. A pescaria não vai tirar nenhum estresse. Quem tira o nosso estresse é Deus, quando nós nos derramamos na sua presença. Glória a Deus. Ana está amargurada e ela fez o que é certo. Ela invocou o nome do Senhor. E ela fez, agora no versículo 11, um voto, que é o que não existe mais no Novo Testamento, mas existia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus não quer que a gente faça votos, né? É uma lástima que a gente tem que votar na eleição. Devia não ser obrigatório. É uma lástima. Deus não gosta desse negócio de voto, ele tem razão de não gostar. Então, mas no Antigo Testamento havia uma lei para os votos e Ana está aqui dentro dessa lei, ela vai fazer um voto. No Novo Testamento não temos essa prática. Muita gente erra e começa a fazer no Novo Testamento aí votos, campanhas, etc. Muitas igrejas vivem disso. E essas pessoas estão levando a oração para aquela conotação que eu falei ontem, aquela conotação errada de superstição, misticismo e sincretismo religioso. Hoje em dia não fazemos votos, Deus não quer isso. O que Deus quer hoje é apenas a nossa sinceridade diante dele. Posso ouvir aleluia mais forte aí? O que Deus quer é apenas a nossa sinceridade diante dele. A Ana foi sincera aqui, mas ela fez um voto que naquela época era cabível, mas se fosse hoje ela entendendo a palavra não faria. Ela apenas oraria, falaria como uma filha fala com o pai. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, esse garoto será consagrado aí no voto chamado voto nazireu. Quem quiser entender do voto nazireu, é só ler Números capítulo 6 em sua casa hoje, ainda antes do almoço, tá bom? Então, Números capítulo 6, você vai ver o que é o voto nazireu. Ela está consagrando seu filho assim. Assim como também foi consagrado Sansão. No voto nazireu, não cortava o cabelo. Tá? Quem tinha esse voto lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe, viu? No Novo Testamento não existe esse voto. Aí diz o versículo 12 que, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nem voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Como era uma festa, Eli pensou que ela estava embriagada e estava ali, né, no delírio do vinho, né, sendo levada pela sua embriaguez. E então Eli veio chamar-lhe a atenção. No versículo 14 ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aqui Ana definiu categoricamente, de uma maneira resumida, o que é a oração bíblica. Orar do ponto de vista da palavra de Deus é derramar a nossa alma na presença do Senhor. Descortinar, desvelar o nosso coração, nos despir interiormente diante de Deus,
colocar-nos diante dele de maneira transparente e de maneira íntegra, de maneira total, derramar a alma diante de Deus, é a definição do que podemos chamar de oração sincera. Tá? Que é a mesma coisa de oração sem cera. Viu? Oração sincera. Não existe oração forte, viu? Traga aí agora suas coisas, seus documentos, sua carteira, que o pastor vai fazer a oração forte. Não existe oração forte. Tá? Existe reza brava. Lá no Espiritismo tem reza brava. Não existe oração forte. Não existe oração longa. E não existe oração fraca. E não existe oração curta. Diante de Deus só existe oração sincera. Quando alguém derrama sua alma diante do Senhor. Eu tenho a total certeza, tá? A total certeza de que Deus não atendeu a oração de Ana por causa do voto, mas por causa da sinceridade. Não por causa do voto, mas por causa da sinceridade. Se Ana não quisesse entregar, deixar o filho lá para cumprir o seu voto, não teria problema, porque Deus não atendeu por causa do voto. Deus atendeu por causa da sinceridade, do real desejo da sua alma, do real desejo do seu coração, do ato dela sinceramente derramar a sua alma diante de Deus. E note que ela orava na sua mente, porque mente, coração na Bíblia significa mente, significa alma, que é a sede da mente, emoções e vontade. Ela já não tinha mais forças. O sentimento que ela estava tendo fazia com que ela não tivesse mais forças de pronunciar qualquer palavra. Apenas no seu esforço movimentava os lábios, mas não saía nenhuma voz. Porque quem orava de fato era a alma. Ela orava no interior e derramava a sua alma diante de Deus. Aleluia. Aqui está um modelo tremendo de oração. E ela teve Samuel, né? Ela teve então Samuel. Ela foi lá e pagou o voto dela e entregou Samuel para o sacerdote Eli desde criança, capítulo 3, agora versículo 1, você pode ver. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. É como hoje, tá? A palavra do Senhor hoje é muito rara. Muito raramente tem gente por aí ouvindo palavra de Deus, verdadeiramente palavra de Deus, tá? É muito raro. Às vezes você está aqui você está ouvindo palavra de Deus o ano inteiro e você não sabe como é que está a coisa aí fora, viu? Como é que está a coisa aí fora. De vez em quando alguns que viajam, né, Keila ali, o Ulisses me falaram esses dias, de vez em quando algum que viaja por aí e vai em alguma igreja por aí afora, vê, meu Deus do céu, a escassez total de palavra de Deus, de Bíblia, de conhecimento de Deus nas igrejas, pastores, na sua maioria, completamente despreparados, sem conhecimento, são cegos guiando cegos e caem ambos no abismo, como disse Jesus, porque não tem palavra. Esse tempo é igual ao tempo de hoje, tá? Mas nesse tempo o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Visões, naquela época, representava manifestações de Deus dentro da progressão da revelação bíblica. Tá? Dentro da progressão da revelação bíblica. Ontem em Goiânia alguém me perguntou
por que a gente lê a Bíblia e vê assim, Deus dando tantas visões a profetas e também aos apóstolos e tantas manifestações, e hoje a gente não vê muito isso? As pessoas pensam que é porque mudou alguma coisa. Realmente mudou, mas o que mudou foi o seguinte: essas visões eram frequentes porque Deus estava revelando a sua palavra. Hoje não vemos muitas coisas acontecerem, porque o que Deus queria fazer, Ele já fez. Ele já terminou a revelação da palavra. Por isso que Deus não anda por aí dando mais muita visão, muita coisa por aí, porque o propósito dele com aquelas visões era revelar a Escritura e que ela viesse a ser escrita e chegasse a nós. Agora já temos a Escritura. Não necessitamos ficar aí correndo atrás ou querendo visões ou alguma coisa nesse sentido, porque temos a palavra de Deus em nossas mãos. Por isso a oração de Martinho Lutero, o louvor de Martinho Lutero era esse: Senhor, eu te louvo, porque tu não precisas falar comigo, nem em sonhos, nem em visões, nem através de nenhum profeta, porque tudo o que o Senhor tinha para falar comigo, o Senhor já falou através da sua palavra. Por isso que Martinho Lutero começou a Reforma Protestante com essa expressão em latim, sola Escritura. Somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé, vida e prática. Aleluia. Se Deus hoje der alguma visão para alguém, ou der alguma profecia para alguém, isso não é impossível, e não será mais uma visão ou uma profecia como essas do Antigo Testamento, revelando alguma palavra nova. Mas poderá ser uma visão, uma profecia, confirmando o que já está revelado. E se for alguma visão ou profecia que venha trazer algo novo que não está revelado, não é de Deus. Seja anátema. Portanto, o caminho seguro é ficarmos na palavra. Aleluia? Quem fica na palavra está no caminho certo, porque Jesus disse sobre esta pedra que eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós podemos dizer aqui que as visões não eram frequentes? Nós podemos dizer para hoje que o seguinte, que a visão de reino de Deus, o real entendimento de reino de Deus que os crentes deveriam ter, não é muito frequente. A maioria dos crentes estão com a visão errada do reino de Deus. A visão correta do reino não é frequente. Tem muitos poucos crentes, tem muitos poucos pastores, tem muitas poucas denominações que estão pregando, estudando, contemplando, entendendo, enxergando as coisas como Deus quer que sejam enxergadas. A maioria das pessoas estão enxergando as coisas erradas. Tá? Estão enxergando as coisas erradas. Nós estamos entre as 3 etapas do cego de Betsaida. O cego de Betsaida, primeira etapa, ele era completamente cego, não via nada. Tem muitos crentes que estão nessa primeira etapa, não estão enxergando nada. A visão de reino que eles têm é uma visão totalmente nula, cancelada, cega. Estão vendo o reino de Deus como veem esse mundo e acham que o reino de Deus é estar aqui nesse mundo e prosperar nesse mundo. As pessoas estão cegas. Quando Jesus se aproximou do cego de Betsaida e impôs pela primeira vez a mão sobre ele, perguntou: o que você está vendo agora? Passou a segunda etapa. Ele já não estava mais vendo nada. Ele falou: vejo homens como árvores que andam. Ou seja, ele estava vendo agora, ele estava vendo imagens distorcidas. Tá? Já melhorou, mas ainda não está bom. Ele está vendo, não via nada, agora está vendo, mas o que está vendo é imagens distorcidas.
muitos crentes têm imagens distorcidas do reino de Deus. Não tem a imagem correta, não tem a visão correta. Tem visões, tem ideias, tem opiniões divergentes, confusas, que não dá para discernir o que é o que de verdade no reino de Deus. Então Jesus continuou o processo de cura no cego de Betsaida. Jesus impôs sobre ele a mão de novo e perguntou: agora o que você está vendo? Agora estou vendo tudo de longe e distintamente. A visão do ex-cego de Betsaida, agora eu tinha uma visão perfeita. O que Deus quer nos dar é uma perfeita visão do reino. Deus quer que nós enxerguemos as coisas distintamente, tais como são, sabendo exatamente o que significam, e entendermos o reino de Deus, entendermos o propósito de Deus, entendermos o confronto do reino com esses reinos terrenos, entender a nossa situação real de vida, entender o momento que estamos vivendo, e entender que Ele quer que nós enxerguemos, tenhamos boas visões. Hoje também as visões não são frequentes, porque essa visão clara do reino não é frequente. São poucos que têm essa visão clara. A maioria não tem visão nenhuma, e muitos, quando têm alguma visão, é uma visão distorcida do reino de Deus. Deus não nos quer com visões distorcidas, Ele nos quer com a visão correta. Glória a Deus. Muito bem. Essa situação era vivida aqui na época de Samuel e de Eli. E aí, certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, que é o tabernáculo, em que estava a arca da aliança, né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de Deus era o menorá, o candelabro que durava o dia inteiro aceso e ia se apagando, para depois ser realimentado com azeite no dia seguinte e queimar o dia inteiro. O Senhor chamou o menino. Samuel, pela primeira vez, vai ouvir a voz do Senhor chamando o seu nome. Chamando o seu nome. O que combina perfeitamente com Isaías capítulo 43, quando Deus diz: eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu. Né? Ele disse: Samuel, Samuel. Na sarça ardente, quando Moisés se aproximou da sarça, Deus disse: Moisés, Moisés. Na estrada de Damasco, quando encontrou Saulo de Tarso, Jesus disse: Saulo, Saulo. Amém? Deus também chama você pelo nome. Glória a Deus. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Só que ele não pensou que fosse Deus, pensou que fosse Eli, o sacerdote. Então ele correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, segunda vez. Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, conjunção adversativa, né? Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Opa. O que diz o versículo 1? Samuel servia o Senhor. O que diz o versículo 7? Samuel ainda não conhecia o Senhor. Tem muita gente por aí servindo o Senhor e ainda não conheceu o Senhor. Muita. E muita gente que nesse negócio de ficar servindo ao Senhor, achando que o conhece, não o conhece, chegaram já até ser pastores, líderes de igrejas, e que não conhecem o Senhor. Ouviu? Não conhecem o Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor.
mas não conhecia o Senhor. E continua o versículo 7, olha. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ainda não tinha palavra de Deus. Se ele não tinha palavra de Deus, de que jeito que ele servia ao Senhor? Tem muita gente por aí servindo o Senhor sem palavra. Fica inventando serviços, fica inventando ministérios, fica inventando coisas e acha que com isso está servindo ao Senhor, mas sem palavra. Esse serviço não presta para nada. É em vão. Não adianta nada. A maneira de servir a Deus é pela sua palavra. Quem não conhece a palavra não serve ao Senhor. A palavra do Senhor não havia sido revelada a Samuel, mas o Senhor veio para se revelar a ele, né? Então, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, versículo 8. E ele se levantou e foi a Eli. 3 vezes ele pensa que as 3 vezes era o Eli. E disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Eli já tinha experiência e entendeu que o Senhor chamava. Então Eli deu uma orientação tremenda, que é um tremendo conceito para nós acerca da oração. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás. Olha a oração que Eli ensinou a Samuel. Você vai orar a Deus assim, ó. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O aspecto da oração mais importante do que falar com Deus é ouvir a Deus. Viu? É ouvir a Deus. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes. A 4ª vez, então, Samuel, Samuel. E este respondeu como Eli ensinou. Primeira, digamos que essa aqui é a primeira oração de Samuel. Fala, porque o teu servo ouve. A partir desse momento, podemos dizer que aqui foi a conversão de Samuel. Tá? Aqui foi a conversão de Samuel. Podemos pensar assim, ó, mas Samuel desde criancinha já foi entregue lá no templo, no tabernáculo. Foi desde criancinha criado ali, como jovem já servia ao Senhor. E isso não significa que era convertido. Não é porque alguém nasce num lar em que o pai e a mãe são evangélicos, são convertidos, que essa pessoa é convertida. Tem que ter o momento da sua conversão. Nós ficamos na ideia que conversão é só aqueles que drogados, assassinos que se convertem. Não? Muita gente que não foi nada disso porque viveu num lar honesto, num lar convertido e não teve grandes pecados, que não precisa de conversão. Todos precisam de conversão. A conversão é o novo nascimento e quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Samuel, aqui foi a conversão dele. Nesse momento foi a conversão dele. A partir daqui, Deus atendeu a sua oração. Deus falou com ele. Samuel era um homem que ouvia a voz de Deus. E o ministério de Samuel foi marcado por uma coisa muito importante que está registrado no versículo 19. Veja o versículo 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aprendeu a ouvir a Deus, aprendeu a obedecer a Deus, e não tornou vã nenhuma das palavras de Deus na sua vida. Ouvir a Deus
é um aspecto primordial na oração. Mais do que falar a Deus. Quando dois se encontram, vamos dizer, você e Deus, quem é que tem as coisas mais importantes para falar? Então é melhor que o outro fique calado, né? E aquilo que você tem a falar, antes que saia da sua boca, ele já sabe. Ele já sabe tudo. Então nós temos que falar, o nosso falar faz parte da nossa oração, e nós vamos ver o que falar. Uma das coisas que temos que falar é isso: fala, Senhor, que teu servo ouve. O que Samuel está fazendo aqui é a mesma coisa que Salomão também fez quando iniciou o seu reino. Dá ao teu servo um coração capaz de te ouvir. Nós já vimos aqui, eu preguei esses dias também, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, quando Salomão assume o reino no lugar de seu pai Davi. E todo mundo fala que Salomão orou pedindo sabedoria. Ele não orou pedindo diretamente sabedoria, que é uma boa oração, é uma boa coisa para se pedir. Tiago, capítulo 1, diz: se algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Mas o que Salomão pediu foi, em hebraico, lev shomeia, um coração ouvinte, um coração capaz, uma alma, uma mente sensível para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Tiago também escreveu dizendo: sede prontos para ouvir, porém tardios. Mais tardios para falar e tardios para se irar. Normalmente somos como? Prontos para falar, porém tardios para ouvir. Hebreus 5:11 diz que sobre essas coisas temos muito o que dizer e coisas difíceis de explicar, porque vos tornastes tardios para ouvir. Vos tornastes tardios para ouvir. A palavra de Deus nos orienta a sermos prontos para ouvir. Olha como que Deus nos criou. Olha só, o que será que Deus quis dizer com essa criação, hein? Quando colocou na gente 2 ouvidos e uma boca. O que será que Ele quis dizer, hein? O que será que Deus quis revelar para nós? Por que não nos deu 2 bocas e um ouvido? Por que deu 2 ouvidos e uma boca? Porque no mínimo nós precisamos ouvir o dobro do que falamos. No mínimo. Por isso, os nossos ouvidos têm que ser despertados. Leia nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e tenta calcular quantas vezes Jesus disse: quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E chega em Apocalipse, a mensagem às 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3, repete 7 vezes: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia não diz que a fé vem pelo falar, mas diz que a fé vem pelo ouvir. Olha como ouvir é importante. O ouvir é um dos importantes órgãos dos sentidos. Temos 5 órgãos dos sentidos, mas por um deles vem a fé, pelo ouvir. Não é pelo ver, não é pelo falar, não é pelo tocar, mas pelo ouvir. Amém? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a pregação da palavra de Cristo. É por meio da palavra
que vem, pelo ouvir a palavra, que vem a fé. Jesus diferenciou ovelhas de cabritos. Em Mateus 25, no juízo final, ele vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas dos cabritos, como também vai separar o trigo do joio. Tá? E como que é essa separação hoje? Como que Jesus diferencia a ovelha do bode, do cabrito? Ele diferencia em João capítulo 10, onde ele diz: as minhas ovelhas, elas têm uma qualidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Cabritos, bodes, serão separados para o fogo do inferno, porque não têm ouvidos, não ouvem o pastor, não ouvem a voz do Senhor. Cabritos representam muitos crentes que não têm ouvidos para ouvir. Deus disse ao profeta Isaías no capítulo 6, vai porque eu te envio para um povo que apesar de ter ouvidos, não ouve. Porque o coração desse povo está longe de mim. Em vão me prestam culto. Porque me honram com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Me honram com os lábios por quê? Porque chega na minha presença aí para falar. Só querem ser ouvidos, mas não têm ouvidos para me ouvir. E por isso o coração deles não está em mim. O coração deles está longe de mim. Porque não ouvem a minha voz. Mas quer que eu escute a deles. Tá? Quer que eu escute a deles. Mas eu não escuto. Aí Deus fala através de Isaías 59. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que criaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossos pecados, vossas iniquidades é o motivo pelo qual, olha Deus falando, eu escondo de vós o meu rosto para não ouvir as vossas orações. Está em Isaías 59. Gente que não ouve a Deus, Deus também não os ouve. Deus também não os ouve. Quem falou primeiro? Samuel ou Deus? Quem falou primeiro? Deus está falando desde o versículo 4. Samuel, Samuel. Deus é quem falou primeiro. O apóstolo João diz, amamos porque Deus nos amou primeiro. Quem toma a iniciativa no relacionamento entre nós e Deus, não somos nós. É Deus que toma a iniciativa. É Deus quem toma a iniciativa. Ele falou primeiro com Moisés. Depois que Moisés falou com ele. Ele falou primeiro com Samuel. Aí Samuel falou com ele. Ele falou primeiro com Saulo. Aí Saulo respondeu, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo então dedicou sua vida a ouvir a voz do Senhor e aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E o Senhor aparecia a Saulo até quando ele estava na prisão e falou assim, você foi minha testemunha em Roma, aliás em Jerusalém, convém que seja também em Roma. O próprio Jesus aparecia para falar com ele, sabe por quê? Porque entendeu que era um homem que o ouvia. Com gente que não tem ouvidos para ouvir, Deus não perde tempo com essas pessoas. Gente que só tem blá blá blá, verborreia, entendeu? Gente que só fala demais, ó. Não é para Deus não. Deus não quer não. Deus quer pessoas que se aquietem para ouvir a sua voz, para que quando abrir a boca, fale segundo os oráculos de Deus. Para que quando abrir a boca, fale segundo a vontade de Deus.
para que quando abrir a boca, fale segundo o Espírito e não segundo a carne. Tem muito crente ainda falando segundo a carne. Por isso que Tiago fala muito da língua e diz, cuidado, a língua é um mal irrequieto. A língua é um mal, a língua ela é inflamada pelo inferno. Mais pentecostal não é quem tem dom de línguas, é quem tem dom de ouvido. De ouvir o Senhor. Para quando abrir a boca, possa falar aquilo que ouviu, possa falar a palavra do Senhor. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala só besteira, é porque o coração está cheio de besteira, porque tudo que ouviu foi besteira, porque não ouviu a voz do Senhor. Mas aquele que ouve a voz do Senhor vai ter o coração cheio de edificação. E quando abrir a boca, vai falar algo que verdadeiramente edifique. Paulo disse aos Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é vã, que não se aproveita nada. Mas apenas a que for boa para edificação, que traga proveito àqueles que a ouvem. Ouviu? Então é necessário mesmo silenciarmos para Deus falar. Aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Só que a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor hoje é receber dele mesmo a revelação do entendimento da sua palavra. Quando você lê a palavra e verdadeiramente a entende, é Deus falando com você. Você estuda a palavra, você medita na palavra, você ora com a palavra, e você está entendendo, sendo alimentado por esse entendimento, é Deus falando com você, é assim que Ele fala com você. Não procure Deus falando de outra maneira, é assim que Deus vai falar com você. Através da sua palavra. E se Ele quiser falar de uma outra maneira, pode deixar com Ele, que Ele vai saber falar com quem também Ele sabe que vai saber ouvir. Contudo, na nossa vida, Deus está falando conosco. Ontem à tarde eu falei lá em Goiânia, né? Tem muita gente que fica doente, por exemplo, fica doente ou passa por algum problema, e tudo que faz é lutar para sair da doença ou lutar para sair do problema, sem, nesse processo, perguntar ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por esse problema? Tem um motivo. Tudo que você passa tem um motivo. Senhor, por que eu estou passando por essa enfermidade? O ano passado, quando eu fiquei 15 dias no hospital, eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu não quero apenas que o Senhor me cure, eu quero também que o Senhor me revele, me fale, por que que eu estou passando por esses dias aqui no hospital, por que que eu estou tomando esses remédios terríveis, por que que eu estou sentindo essas dores terríveis, por que que eu estou com essa enfermidade, Senhor? E eu ouvi muito a voz de Deus. E Deus me falou muitas coisas. Coisas que hoje eu não teria se não tivesse passado por aquilo. Portanto, a gente vê que é necessário passarmos por algumas coisas. Agora, quem passa por alguma situação e não pergunta nada, e não quer nem saber, não tem ouvidos para ouvir. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar passando por um monte e não aprendendo nada. E não sabendo nada, porque não sabe por que passou por isso. Deus gosta quando a gente procura saber os porquês. Por que estamos passando por isso? Ele revela.
através da sua palavra, Ele revela no nosso interior de maneira misteriosa. O Espírito Santo fala de dentro de nós com gemidos inexprimíveis e fala não só com Deus, com o Pai, pedindo a nossa santificação, mas também fala conosco, nos convence dos nossos pecados, nos convence dos nossos erros. Muitas vezes Ele desacelera a nossa vida onde precisa desacelerar, e Ele acelera a nossa vida onde precisa acelerar. Às vezes nós estamos lentos em coisas que precisaríamos ser mais rápidos, e às vezes estamos rápidos em coisas que precisaríamos ser mais lentos. Deus nos ensina quando nós buscamos ser homens e mulheres verdadeiramente espirituais, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm o seu prazer na presença do Senhor e na sua palavra. Homens e mulheres que aprendem com Samuel a orar. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Aleluia. Fique de pé, então, vamos orar como Samuel. À noite nós teremos o nosso boletim, não falte, amém? E a nossa quarta aula será quarta-feira, tá? Quarta-feira será a nossa quarta aula sobre a oração, que também está sendo gravada para vocês ouvirem de novo, né, e meditarem. Aleluia, Jesus.